Que a graça e a paz de nosso amado Deus seja abundante em sua vida. Capítulo 8 do volume 2 de O Homem Espiritual de Otmar Nee, publicado pela editora Betânia. Andando segundo o Espírito. Os perigos da vida espiritual. Andar no Espírito é entregar à morte diariamente nossas ideias, desejos e pensamentos. Seguir nossa intuição e revelação exige que levemos nossa cruz diariamente. Quando o crente anda continuamente em conformidade com a lei do Espírito, em vez de segui-la de forma intermitente, sempre receberá revelação na sua intuição. Portanto, é indispensável conhecer as leis do Espírito e a vontade de Deus, fazendo aquilo que lhe agrada. Como podemos saber se um determinado pensamento que tivemos veio do nosso espírito ou da nossa alma? De que fonte veio esse pensamento? De que fonte veio o sentimento que estamos sentindo? Quem nasceu de novo deve apoiar-se e depender em seu modo de viver da vida do seu espírito e não de sua alma, pois ela é afetada por influências exteriores, enquanto o espírito não. Nosso espírito, independentemente de qualquer influência externa, sempre está ativo. Assim, quem é espiritual pode agir mesmo que sua alma não sinta nada. E continua a agir mesmo se seu corpo não tem forças, pois vive pela atividade do seu espírito. Quando o cristão sente algo, deve procurar saber a origem desse sentimento com calma, sem pressa ou precipitação, esperando com paciência que o Espírito Santo lhe mostre a origem do sentimento. Ser guiado pelo Espírito é seguir a intuição, pois todo conhecimento, comunhão e consciência espiritual vem da intuição. É através dela que o Espírito Santo nos dirige. Assim, para podermos escutá-lo, temos que aprender a captar intuitivamente o que ele diz, recebendo sua revelação. O evangelho que pregamos não deve ser algo que ouvimos dos homens ou lemos em livros, nem mesmo o que descobrimos em nossas meditações. A menos que ele nos tenha sido dado por Deus, não poderá ter qualquer utilidade espiritual. Tudo o que cremos e pregamos precisa vir da revelação de Deus. Os ataques de Satanás. O inimigo procura confinar a vida dos santos dentro da alma e apagar seu espírito. Dará muitas sensações físicas estranhas aos crentes e encherá suas mentes de pensamentos. O crente pode ficar confuso e não conseguir distinguir entre o que é do espírito e o que é da alma. Nesta luta contra Satanás, os crentes nunca devem fazer um movimento segundo seus sentimentos ou os pensamentos súbitos. Nunca devem fazer nada impulsivamente. Nunca devem trabalhar apressadamente, examinando se suas ações são aprovadas pelo conhecimento intuitivo do espírito. Tudo deve ser analisado cuidadosa e sossegadamente antes de ser executado, para saber se veio do Senhor, do seu espírito ou da sua própria alma. A acusação de Satanás. Satanás não apenas nos acusa diante de Deus, mas também acusa diretamente a nós, procurando colocar em nossa consciência acusações falsas. Ele faz isso para que pensemos que merecemos ser castigados por termos agido mal. Aproveita o fato de que os crentes não podem fazer progressos espirituais a menos que tenham uma paz, a menos que tenham um coração cheio de confiança. Portanto, precisamos aprender como discernir as acusações do inimigo. Se o pecado do qual Satanás nos acusa é real, devemos confessá-lo imediatamente a Deus,
pedindo que nos limpe com o sangue precioso. Porém, se a voz acusadora persiste, é evidente que procede do inimigo. No caso de ter pecado, todo crente deveria se perguntar se realmente aborrece o pecado, se está disposto a confessar seu pecado, eliminá-lo e seguir verdadeiramente a vontade de Deus. A convicção real do Espírito Santo nos conduz à saúde, enquanto que Satanás nos acusa para nos fazer sofrer, causar desânimo e derrota. O Espírito Santo nunca continua a nos repreender após sermos lavados pelo precioso sangue de Jesus e termos abandonado o pecado. Perigos adicionais. Com frequência, nossa própria alma fabrica ou sente algo que nos leva a agir. Por isso, não devemos interpretar os sentidos da alma e físicos como se fossem a intuição do Espírito. Devemos aprender cada dia em nossa experiência a diferença entre uma intuição verdadeira e a falsa. Além de não confundir os nossos outros sentidos com a intuição, devemos tomar cuidado para não entender mal o significado da intuição. Por isso, o que recebemos na intuição tem de coincidir com a revelação do Espírito Santo na Bíblia. Porém, temos que vigiar nossa carne quando estudamos os ensinos da Bíblia, pois é comum estudarmos a Bíblia com a nossa mente natural e colocarmos em prática seu ensino com nossa própria força. Este conhecimento aconteceu sem a dependência do Espírito Santo, e assim permanece no reino da carne, no reino da alma. Portanto, também o que conhecemos da Bíblia deve ser aprendido por meio do nosso espírito, ao qual o Espírito Santo revela. A razão pela qual devemos andar e viver no Espírito é porque o Espírito de Deus mora nele e expressa sua mentalidade nele, em nosso espírito. É o Espírito Santo, e não o nosso espírito, que nos dirige a toda a verdade. O Espírito Santo nos foi dado para benefício de todo o corpo de Cristo. Ele guia os indivíduos por amor a todo o corpo. Assim, a direção que o Espírito Santo dá em nossos espíritos individualmente está relacionada a todos os outros membros do corpo de Cristo. E para que nossos movimentos possam estar relacionados com o corpo, temos necessidade de buscar a simpatia e o acordo do Espírito de mais 2 ou 3 membros, mesmo depois que nós tivermos recebido pessoalmente a direção do nosso Espírito. Somos o corpo de Cristo na terra.